né? Todos os temas que eu tô falando nesses vídeos eu aprofundo no manual. Se você quiser, é só comprar aí com o link na descrição. Muito bem, basicamente, né, o que é o socialismo? O socialismo é a estatização dos meios de produção, né? Ou seja, as fábricas, né, os serviços, tudo está nas mãos do Estado, né? Você primeiro implementa uma ditadura do proletariado, né? A classe trabalhadora forma um governo e esse governo detém, né, a propriedade, né, dos meios de produção, né? Isso significa que nós temos uma economia planificada, uma economia planejada, né? O governo central determina o que vai ser produzido e em que quantidade isso vai ser produzido, né? Então, o governo detém todas as fábricas, o governo detém todos, né, as grandes prestações de serviço e determina, né, como esse serviço vai ser prestado. Qual é o furo na teoria, né? Primeiro, um furo básico, né, na teoria de Marx, que utiliza como base, né, uma teoria já ultrapassada do liberalismo clássico, que é a teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho é atribuída a David Ricardo, né, é um liberal, né, clássico, assim como Adam Smith, e que determinava, né, que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho humano colocado naquele produto, né? Ou seja, se eu produzo uma garrafa d'água, né, eu tenho o trabalho de ir lá coletar água lá na fonte, de engarrafar a água, de fazer a garrafa d'água e aí distribuir essa garrafa d'água, isso demanda uma quantidade X de trabalho humano. Essa quantidade X de trabalho humano é o que determina o preço. Agora, para produzir, por exemplo, um computador, eu vou precisar de muito mais gente do que eu preciso para produzir uma garrafa d'água. De um sujeito para fazer o chip, de um sujeito para lá minerar, né, os minérios necessários que eu preciso para colocar no processador, para colocar na placa de vídeo, né, o cara que vai fazer a carcaça ali do computador, né, toda a cadeia de produção que vai fazer a pintura, toda a cadeia de produção envolve uma quantidade de trabalho muito maior, né, para se fazer um computador. Por isso que o computador é mais caro do que uma garrafa d'água, porque a quantidade de trabalho humano envolvida para produzir um computador é muito maior do que para produzir uma garrafa d'água. Muito bem, parece fazer sentido, certo? Pois bem, na época fazia muito sentido, tal, o pessoal concordava, até que isso foi refutado, né? Isso foi refutado por uma chamada Revolução Marginalista. A Revolução Marginalista mostrou que o valor das coisas, na verdade, é subjetivo, que a quantidade de trabalho humano, né, para se produzir um produto não determina o seu valor. Exemplo mais claro disso é que se eu passar 20 anos cavando um buraco no quintal da minha casa, aquele buraco não vai valer tanto quanto um sujeito que passou um ano fazendo, sei lá, pintura, produzindo garrafa d'água, produzindo computadores, né? Não interessa que eu tenha colocado uma quantidade de trabalho muito maior no buraco do quintal da minha casa. Aquele buraco não serve para nada, não é útil a ninguém. E se não é útil a ninguém, o seu valor de mercado é zero, né? Ninguém vai querer comprar aquilo, né? Muito menos se eu quiser ter os 20 anos de trabalho que eu coloquei naquele buraco para ser compensado. Então, um dos furos, né, da teoria do Marx, porque o Marx colocava que justamente a mais-valia, a exploração em cima do trabalhador, a exploração da burguesia em cima do proletariado se dava por meio da mais-valia, ou seja, boa parte do tempo-trabalho que o trabalhador colocava no produto ficava com o patrão, né? E esse tempo-trabalho deveria ficar com o trabalhador. Por isso que eles deveriam, e aliás, não só deveriam, como era fatal, era inevitável que houvesse uma revolução. Mas fato é que você tem essa teoria da utilidade marginal, que inclusive, né, serve para você determinar o valor de uma coisa a partir do momento que você consegue uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava coisa. O que eu quero dizer com isso? Se eu passo o dia inteiro fazendo exercício, e aí você já sabe que esse é claramente um exemplo teórico, hipotético, porque não acontece na realidade, né? Eu passar o dia inteiro fazendo exercício. Então, vamos supor que eu passei o dia inteiro fazendo exercício, não tomei uma gota de água. Chega no final do dia, eu tô com uma baita sede. E aí o que eu vou fazer? Vou tomar uma coquinha, né? Então, aquela garrafa de coquinha, pra mim, tem uma utilidade marginal muito grande, porque eu tô com muita sede. Então, meu amigo... Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desde já, obrigado por assistir. Olha, eu vou deixar o link aqui deste autor, que até por acaso escreveu um livro, e realmente como ele define aqui, como está definido o título, ele explica bem o que é o socialismo na teoria e na prática. E ele desmonta o que é, ao fim e ao cabo, as desvantagens de todo o poder estar centralizado, como, por exemplo, atualmente aqui em Portugal, ou noutros países, que é um bocadinho
a teoria do socialismo, que é centralizar tudo. E ele aqui desmonta um bocadinho essa narrativa, esse esquema, que ao fim e ao cabo de centralizar tudo e mais alguma coisa é mais negativo que positivo. E pronto, claro, ele vai explicar muito melhor que eu, mas de uma forma muito simples, e eu acho que é muito... é bom nós termos uma noção do porquê, de como funciona a economia, de como funcionam os mercados. Mesmo eu que trabalho no hipermercado, é bom nós percebermos um bocadinho a mecânica de como funciona isto. Ok? Não é estar como o PCP, é o grande capitalismo, é os grandes capitais, eu não sei o que mais. Não, nós temos que perceber como é que funciona a economia, como é que funciona o mercado de trabalho, como é que funciona a concorrência, como é que funciona tudo que está, toda a envolvente que está à volta de uma empresa, para nós percebermos um bocadinho a mecânica disto e daí tirarmos algumas conclusões, ok? Vou-vos deixar então aqui o link deste vídeo. Muito bom autor, que é o Kim Kataguiri, deve ser de origem asiática, este senhor, mas que fala português, fala brasileiro português. E então, se quiserem saber um bocadinho mais, acho que nós temos que aprender todos os dias. Temos que ser curiosos e tentar evoluir como pessoas e a todos os níveis. Ok? Portanto, vou-vos deixar aqui o link do vídeo e então, se tiverem tempo, como diria o Alexandre Souza, meus amigos, questionem tudo. Ok? Ficaram até aqui, muito obrigado e então até já. Bye bye, muito obrigado. Até já.